Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas pra vocês de como ter um loiro saudável. Aí você se pergunta, mas por que você tá gravando um vídeo pra falar disso? Você pode falar disso? Você tem conhecimento pra falar disso? E eu digo pra você que sim. O que aconteceu comigo, como vocês já sabem? Já faz algum tempo que eu venho recuperando meu cabelo. Eu tinha o cabelo todo platinado, ele quebrou muito, ressecou muito. Eu não tinha muito cabelo, eu perdi muito cabelo, enfim, passei por uma série de coisas, tudo porque eu queria ser platinada. E depois que eu resolvi recuperar o meu cabelo, eu fiz luzes inversas e vim cuidando dele ao longo desse tempo. E no vídeo de hoje eu quero dar algumas dicas pra vocês do que eu acertei e também falar daquilo que eu errei, para que vocês não cometam os mesmos erros que eu cometi. Então no vídeo de hoje eu vou dar várias dicas legais pra cabelo loiro, mas eu acredito que para qualquer pessoa que tem o cabelo talvez ruivo, enfim, que tem o cabelo tingido, essas dicas podem super ajudar. Eu tô falando do loiro porque eu tive problema sempre, a partir do momento que eu pintei ele de loiro. Então quando eu platinei e fui deixando ele platinado e fui fazendo luz, foi a partir daí que eu tive muito problema. Então eu não... Quando eu era ruiva eu não tive problema, porque eu tirei cedo. O cabelo preto também eu tirei cedo. Então eu vou contar pra vocês do loiro, porque o loiro foi onde eu mais tive problema. E era o loiro que eu queria, então por isso que eu tenho ele até hoje. E o meu cabelo hoje é outra coisa. Hoje eu não fiz escova, eu não fiz nada. Eu só acordei e penteei. Se vocês separarem, ele tá até um pouco amassado. Mas eu deixei pra realmente mostrar pra vocês. E existem várias coisas que tá acontecendo com o meu cabelo hoje que eu nunca imaginei que daria pra voltar a acontecer se eu não cortasse. Eu acreditava que só daria para o meu cabelo recuperar e voltar a partir do momento que eu cortasse aquilo que já tinha sido tingido, já tinha sido quebrado, enfim. E o cabelo crescer de novo e talvez eu fazer algumas luzes e a partir daí tratar. Mas não. Eu consegui tratar do meu cabelo sem ter que cortá-lo. Eu vou dar várias dicas pra vocês e eu espero muito que vocês gostem. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e aqui embaixo tem todas as minhas redes sociais e eu conto com vocês lá pra gente trocar algumas informações, tá bom? Então vamos lá! Bom, gente, o vídeo sobre a história do meu cabelo, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, pra quem ainda não assistiu, entender um pouco da história do meu cabelo, o que aconteceu. Nesse vídeo eu não vou repetir tudo aquilo que vocês sabem, mas pra quem quer ter uma base e entender, o meu cabelo era platinado, eu fui mantendo ele durante alguns anos, eu acho que eu fiquei platinada durante uns 2 anos, 3 anos. E em 2013 eu comecei a ter muito problema com o meu cabelo, por causa do platinado, funcionava assim. Eu pintava semana sim, semana não, semana sim, semana não. Então isso acabou com o meu cabelo. Qualquer raiz que aparecesse no platinado fica muito feio, então eu tinha que tingir de novo. E eu não deixava o meu cabelo respirar. Tinha muita química. E pra mim conseguir manter ele liso e bonito, enfim, né, aparentemente bonito, eu tinha que fazer muita química. Então muita progressiva, muita chapinha, secador. E o meu cabelo liso, natural, ele já é liso. Então, o meu cabelo, ele se transformou totalmente porque eu tirei toda a vida que ele tinha com o excesso de química. Então, quando o meu cabelo, ele realmente começou a quebrar, que eu comecei a perder cabelo aqui embaixo, olha. E aqui em cima também, que era uma parte muito sensível no meu cabelo, porque aqui atrás parece que cresce muito rápido. Olha só a raiz que eu já tô aqui atrás. Então, aqui atrás eu tinha que pintar bastante e ele quebrava muito. Então, teve um dia que eu tava fazendo uma escova e caiu uma mecha do meu cabelo e eu fiquei desesperada. E foi onde eu resolvi mudar e cuidar desse cabelo. Então foi a partir daí que eu comecei a testar várias coisas, no qual eu vou contar aqui pra vocês. Então como é que eu decidi mudar? Eu fui numa cabeleireira que era conhecida minha, não paguei caro, ela tinha um salão dentro da casa dela, uma salinha na onde ela fazia cabelo lá, e eu confiava nela porque foi uma indicação de uma amiga minha muito próxima. E lá eu sentei com ela viu o meu cabelo loiro todo platinado, liso, normal, e falou, nossa, mas seu cabelo é tão bonito, qual que é o problema dele? Daí foi aonde ela lavou e viu qual era o realmente problema do meu cabelo. E quando ela lavou e viu ele cheio de aspecto elástico e com várias partes quebradas, ela falou, nossa, a gente vai ter um longo caminho pela frente pra conseguir recuperar esse cabelo. Mas eu falei pra ela desde o início que eu não queria cortar, e é justamente por isso que eu quero compartilhar essa experiência com vocês, porque eu não cortei. Eu comecei a cortar as pontas pra poder o cabelo, enfim, ganhar força pra crescer, né? Porque eu não cortava fazia muito tempo, porque meu cabelo não crescia direito. Ele fazia raiz, mas parecia que não crescia, porque ele quebrava muito aqui em cima. Então aqui em cima eu tinha um volume bom de cabelo e chegava embaixo eu não tinha nenhum volume de cabelo. Então, a partir dali, ela sentou, conversou comigo, e o que a gente definiu ali?
que eu iria fazer algumas luzes inversas, então ela iria puxar algumas luzes escuras no meu cabelo, que enfim eu pudesse deixar a raiz crescer e misturar com esses cabelinhos pretos, mas eu não deixaria de ser loira e também não cortaria o cabelo. A partir dali eu fiquei muito mais aliviada. Então o primeiro passo, gente, a primeira dica que eu dou pra vocês é procurar uma pessoa de confiança e, se for o seu caso como o meu, fazer essas luzes inversas, escurecer um pouco o cabelo para que seu cabelo possa crescer e a partir daí você tratar ele. A segunda parte, que foi muito difícil pra mim, mas que eu tive que me adaptar, foi usar menos química e também menos chapinha, menos secador, diminuir isso demais. O que acontece? Como é que eu faço hoje? Hoje eu lavo o meu cabelo, faço escova e quando eu acordo com ele um pouco amassado e ele tá precisando de uma escova, eu faço também. Mas eu não uso chapinha. Gente, eu só uso chapinha quando eu realmente tô insatisfeita que o cabelo tá amassado e não tá saindo, enfim. Mas eu não uso porque o meu cabelo não aceita muito bem chapinha. Quando eu passo, ele fica muito grudado e dá pra ver que é chapinha. Nem parece que o meu cabelo é liso no natural. Então a chapinha não fica legal pra mim, então por isso eu não uso muito. Mas naquela época eu usava demais, principalmente aqui atrás. Aí vocês pensam, aqui atrás é onde eu mais maltratava o cabelo e é onde eu mais judiava, porque eu passava muita chapinha. Então o meu cabelo detonava demais. Então eu diminuí, eu comecei a fazer luzes, porque depois que ela puxou as inversas, quando eu fui retocando, de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, ela puxava inversa e loira, para que eu não perdesse o loiro e para que os cabelinhos pretos surgissem mais. Então ela misturou essas duas luzes. Eu vou colocar foto para vocês depois no final do vídeo para vocês entenderem melhor como que ficou o antes e o depois. E a gente seguiu fazendo isso durante algum tempo, puxando as luzes loiras e a inversa. A partir do momento que o preto ficou bem legal, começou a aparecer e deu pra deixar a raiz crescer, a gente foi seguindo só com as luzes loiras. Como é que eu faço luzes hoje? Mês sim, mês não. Ou então, 2 não, 1 sim. Entendeu? Eu faço mais ou menos assim. Naquela época, eu queria fazer toda hora. E ela disse que não. Então eu deixava uns 3 meses sem, fazia luzes. 3 meses sem, fazia as luzes. Então era mais ou menos assim pra não maltratar muito o cabelo. Progressiva eu cortei, fiquei muito tempo sem fazer. E o meu cabelo ele começou a se adaptar, começou a respirar. E o que ela falou pra mim? Mas se você se sentir incomodado do cabelo tá amassado, ou você sentir que ele não tá legal, você pode fazer a escova. Então eu lavava, hidratava e fazia a escova. Então assim eu conseguia manter o cabelo. Então a segunda dica é essa, gente. Diminuir a química do teu cabelo, se ele precisa respirar. Foi isso que eu fiz e funcionou. E evitar secador, chapinha, progressiva, enfim. Evitar esse tipo de coisa para que seu cabelo possa respirar, possa crescer e não quebrar, né? Porque o problema do cabelo tingido é justamente isso, ele ficar quebrando. Tedinho, vamos maneirar aí que você tá fazendo barulho, filho? Vamos? Obrigada, viu? E depois disso, o que eu precisava fazer? Eu precisava cuidar do meu cabelo em casa, gente. Não adianta você só ir no salão e cuidar do cabelo só lá. A sorte que eu tive dessa pessoa que eu encontrei pra cuidar do meu cabelo foi que ela trabalhava super bem, tinha uma qualidade excelente e cobrava pouco. Então eu não precisava ir no salão onde eu gastava muito, gastava horrores e saía de lá bonita. Enfim, eu gastava pouco com isso, então sobrava dinheiro pra mim usar em produto e comprar produtos. Então eu pesquisava na internet alguns produtos legais pra poder passar no meu cabelo e, gente, eu usei vários. Não vou dizer pra vocês que todos foram baratos. Um dos produtos que eu tive que usar e que funcionou muito e que me deu um resultado maravilhoso, mas o custo é muito alto, foi a linha Absolute da L'Oréal. Então eu tenho um carinho enorme pela L'Oréal. Hoje eu só uso alguns produtos, eu não uso muitos por causa do valor, é muito alto. Então eu comprava fracionado e, gente, era um potinho desse tamanho, custava R$70, R$80, mas ajudou no tratamento do meu cabelo. Então a linha Absolute eu usei assim que eu comecei a fazer as luzes inversas e comecei a cuidar, a tratar do cabelo. Eu comprei o shampoo, condicionador e máscara e o óleo de argan da L'Oréal. E que foram maravilhosos, mas eu intercalava. Então, gente, eu já testei produto da própria L'Oréal, como eu falei pra vocês. Testei produto da Avon, aquele Techniques da Avon também foi muito bom. Eu não costumo usar seda, 3CM, esse tipo de coisa eu nunca usei. Mas esses outros produtos que eu mostro pra vocês aqui no canal, todos eles ajudaram muito no crescimento e na hidratação do meu cabelo. O último vídeo que eu postei pra vocês foi sobre a maionese da Salon Online. Eu não tenho nem o que dizer dessa maionese, porque ela tá deixando o meu cabelo cada vez melhor. É inacreditável.
Mas todos esses que eu usei ao longo do tempo, que eu tô mostrando aqui no canal pra vocês, todos eles funcionaram. E o custo deles é muito baixo. Então vale a pena vocês pesquisarem. Porque a terceira dica é essa, gente. Os produtos. Não precisa ser o mais caro, mas tem que ser produto de qualidade. Não tem jeito. Então eu usei Le Charme também. Eu usei Magic Color pra também deixar o meu cabelo ainda loiro. Então eu tinha que matizar. E matizar com a máscara era super tranquilo. Meu cabelo aceitou. Então eram produtos que não são tão baratos. Que são, digamos assim, dá pra você comprar e você vai intercalando com o mais barato. Então na época da L'Oréal foi isso que eu fiz. Eu usei L'Oréal, que era caro, e eu intercalava com Avon. E eu acredito que se vocês testarem produtos que funcionam no cabelo de vocês e terem paciência, ao longo do tempo vai ter um resultado super legal. Então, a terceira dica é essa, os produtos, gente. Eu acho que essas 3 dicas foram as que eu aprendi na raça, porque foi muito difícil pra mim aceitar isso, e realmente funcionou. E quarta dica, gente, é você ter paciência e dedicação. Sem isso, eu não conseguiria cuidar desse cabelo, porque pensa, logo que eu fiz as luzes inversas, eu sofri muito, porque eu tinha que usar menos secador, menos chapinha, ficar com mais raiz, e eu não gostava de ter raiz. Eu tinha que cuidar, passar muito creme, muita máscara de hidratação, e fazer hidratação em casa pra não ficar gastando no salão, porque a gente sabe que é caro. Eu fui fazendo 1000 coisas, testando 1000 coisas, e lavava o cabelo, esperava secar e falava, meu Deus, quando que esse cabelo vai recuperar? E, gente, isso levou anos, levou muito tempo. 2016 e hoje sim, eu posso pegar uma piscina, eu posso ficar sem secador, eu posso ficar sem chapinha e meu cabelo tá assim, ó, tá aqui. Então é outra coisa. O que eu sofria muito no meu cabelo naquela época era o efeito elástico, porque eu lavava o cabelo e eu não podia passar um pente que ele quebrava. E eu pensava, olha gente, olha o que passava na minha cabeça pra vocês terem uma noção. Eu pensava assim, nossa, meu cabelo molhado, se alguém puxar, vai sair na mão da pessoa, porque o meu cabelo é muito sensível. E será que ele vai voltar? Será que ele vai recuperar? Então tinha hora que eu não acreditava que isso era possível, mas com paciência, dedicação, cuidando dia a dia, isso foi possível sim, e hoje eu sou prova disso. Então, com muita paciência e dedicação eu consegui. Se vocês já passaram por isso ou estão passando por isso, tenham paciência e calma, procurem alguém que possa ajudar vocês, pesquisem produtos, se alguém precisar de ajuda, deixem aí nos comentários que eu ajudo vocês, porque eu pesquisei muito. Eu não passava outra coisa na minha cabeça sem ser isso, que eu precisava recuperar o meu cabelo, porque o cabelo para uma mulher hoje é a nossa identidade, faz parte da gente. E por fim, gente, pra finalizar esse vídeo que já tá enorme, porque eu falo demais, uma das coisas também que ajudou bastante o meu cabelo, além de tudo isso que eu já contei pra vocês, foi fazer bastante hidratação e testar coisas novas em casa. Basicamente, já falei isso pra vocês, mas é real. O que eu fazia? Eu pegava algum produto que fazia muito bem pro meu cabelo, alguma máscara, sei lá, gente, pode ser aqueles potes de hidratação da Novex, se você tiver ele. Qualquer coisa. Não se prenda nesse negócio, aí eu tenho que usar L'Oréal, eu tenho que usar Salon Line, sei lá, gente, qualquer outra marca que não tá vindo na minha cabeça agora, mas enfim. Não se apega a essas marcas, não se apega a isso. Pega o que você tenha em casa, se for esse potão da Novex, eu já usei também, funcionou. Passa no cabelo, coloca aquelas touquinhas, se não tiver touquinha, coloca saco plástico. Dá um jeito, gente, é que a minha mãe tinha essa touquinha aqui em casa. Hoje eu não costumo fazer, porque as hidratações que eu faço debaixo do chuveiro já estão super adiantando. Então, antigamente eu precisava dessas hidratações. Então eu lavava o cabelo normal, fazia aquela hidratação caseira, passava esses cremes, deixava uns 15, 20 minutos, meia hora, enfim. Lavava o cabelo, deixava secar natural. Depois eu passava o secador, que ela deixava, minha cabeleireira deixava eu fazer uma escova pelo menos, pra deixar o cabelo liso. Isso dava pra fazer. E depois eu passava algum olhinho, gente. Então teve vários olhinhos que eu usei. Eu tô até com algum deles aqui pra mostrar pra vocês. Olha, esse daqui da Avon Techniques, olha, me ajudou bastante naquela época. O que eu uso hoje, eu já mostrei pra vocês, é esse daqui, olha. Uso bastante ele. Outra coisa super importante que vocês precisam ter aí, olha, eu tenho até esse pequenininho aqui, ó, pode ser um assim pequenininho, baratinho, só pra você passar no cabelo, é esse térmico que você passa antes de fazer escova, antes de fazer chapinha, pra não agredir o seu cabelo, mas o que eu realmente gosto, e tô usando, é esse daqui, ó, da Ienza. Ele é maravilhoso. Então, naquela época eu não tinha, eu não usava.
E como eu deixava o cabelo secar natural e depois eu fazia escova, acho que isso ajudou a não agredir tanto, mas hoje não tem jeito. Meu cabelo tá úmido e eu já vou fazer a escova, eu passo ele é maravilhoso, não pesa no meu cabelo, deixa macio e ainda posso passar à vontade de secador, que ele protege o meu cabelo. O olhinho de argan que eu usei da L'Oreal já mostrei 1000 vezes pra vocês e ele tá aqui ainda. Paguei caríssimo, mas olha como dura, tenho até hoje. E também tenho esse daqui, ó, gente, que eu tô usando esse ano. Ele eu uso bem pouquinho, olha só, ele tá cheio ainda, mas eu uso, é que eu coloco bem pouquinho dele. Enfim, todos esses produtos que a gente acha que não vai dar certo, que não vai funcionar, foi o que me surpreendeu e que realmente funcionou, que deu certo. Então, o que é difícil nessa hora, quando você tá desesperada com o seu cabelo? É ter a paciência. Então, você tendo paciência, cuidando aos poucos, você vai ter o resultado. Eu sou prova disso, gente. Eu vou colocar as fotos pra vocês no final do vídeo. Eu não tenho foto da época do cabelo molhado, do cabelo quebrado, mas eu tenho dele platinado e depois as outras fases pra mostrar pra vocês. E eu não tirava foto porque eu sofria demais, era uma coisa que me deixava assim, totalmente desesperada e triste, porque não podia ir numa piscina, não podia dormir fora de casa, que eu tinha que cuidar desse cabelo, ficava desesperada. Não precisei cortar, não precisei tirar o loiro e hoje ele tá aqui. Meu cabelo cresceu muito, muito, muito. E eu sempre falo pro Fá, eu falo, gente, olha esse cabelo, nem parece que é meu, porque ele recuperou de uma forma que eu não esperava. Então, o vídeo de hoje eu queria passar isso pra vocês, que é possível e que se vocês precisarem da minha ajuda, podem contar comigo. Qualquer coisa, deixem aí nos comentários. Porque como eu falo pra vocês em todo o vídeo, eu venho com um propósito, começo a falar e acabo me perdendo. Se ficou confuso, deixem aqui pra mim que eu respondo pra vocês. Me adicionem lá no Insta também, que eu posto bastante coisa sobre isso. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa seu like, se inscreve no canal. Um super beijo e até o próximo vídeo, gente. Tchau!